Bem-vindos ao Coffee Break de hoje e hoje vamos conversar sobre cibersegurança. A portuguesa Visionware tem dado que falar nos últimos tempos, até com a inauguração do seu novo centro em Cabo Verde. Eu trouxe para falar deste sucesso e das principais questões de cibersegurança o seu fundador, Bruno Castro. Venha daí. Bruno, bem-vindo, muito obrigado por aceder a estar connosco hoje aqui no nosso Coffee Break. E a minha primeira pergunta é um pouco perceber, do seu ponto de vista, como é que está o mercado nacional da cibersegurança, ou seja, um bocadinho o estado da nação, como é que, daquilo que tem visto, das operações que a Visionware tem abarcado, dos clientes que tem, a experiência que tem no mercado, como é que neste momento se encontra o estado da nação da cibersegurança em Portugal? Bem, vamos lá ver. Temos mercado, nós já percebemos todos que o mercado da cibersegurança está altamente volátil. Não é? Portanto, nos últimos 2-3 anos, durante a pandemia e pós-pandemia, houve uma mega explosão e trouxe realmente um mercado muito volátil. Finalmente nós vemos a questão da cibersegurança estar no mindset e na agenda dos decisores, algo que veio transformar um bocadinho aquilo que vinha de uma corrente muito mais técnica das informáticas, das organizações. Hoje agora está claramente na agenda dos decisores e o que eu tenho visto somente é essa vontade também dos decisores estar envolvidos no tema da gestão de risco cibernético. E, portanto, hoje conseguimos ver finalmente que o tema da cibersegurança não é uma questão de informática ou de sistemas informáticos, é muito mais de governação. E, portanto, eu diria que nunca esteve tão na agenda dos decisores o tema da cibersegurança e o investimento para o futuro também está claramente previsto nesse mesmo mindset. Há uma maior sensibilidade das empresas, até há poucos anos, provavelmente se calhar até antes da pandemia, o olhar para a cibersegurança da parte das administrações das empresas era quase que sempre como uma despesa e havia sempre aquele sentimento do acontece aos outros, não me acontece a mim, quase de um modo geral, como em tudo o que é a segurança, não só a cibersegurança. Mas de facto, depois de um conjunto de ataques que existiram em Portugal nos últimos anos, há de facto uma sensibilidade, os administradores já ouvem mais, os IT managers e os CTOs, ou ainda existe uma relutância no investimento, de olhar para a cibersegurança como um investimento e não olhar para ele como um custo? Vamos ver, para quem vem como eu, já numa fase quase pré-dinossauro, nós estamos nisto já, a Visionware está neste mercado há quase 20 anos, nós já fazemos cibersegurança há 25 anos, e aí sim, para falar sobre cibersegurança era falar sobre uma coisa completamente de nerds, que ninguém sabia muito bem o que era cibersegurança, nos inícios de 2000. Durante esse período todo, até diria 2019, 2018, pré-pandemia ou mesmo durante a pandemia, o tema da cibersegurança não era tema na agenda dos decisores, era um tema de informática, os orçamentos da informática, que por sua vez depois era muitas vezes visto como um custo na administração. Portanto, sim. Hoje mudou drasticamente. O mindset para se absorver a questão do investimento ou da estratégia em cibersegurança é distinta da informática, não se misturam já, e é muito mais orientada para a administração do que para a informática. É muito comum eu estar a discutir questões de investimento e estratégia de cibersegurança com o top management e questões que têm a ver com os sistemas de informação ser discutido ao nível do middle management na informática. Portanto, houve aqui uma inversão completa em que o tema da cibersegurança é um tema da administração. E sente-se diferença entre as empresas privadas e a administração pública? Nessa sensibilização da gestão? Não podia dizer que não, sim, sente-se uma diferença. O setor privado está muito mais awareness para a questão da cibersegurança e dos riscos que envolve e a forma como tem que gerir esse risco. É claro que o tema tornou-se mediático, é muito mais sexy, está na agenda de todos, toda a gente sabe o que é que pode acontecer e o impacto que tem. No privado sabe-se que isso tem impacto em termos de cash, portanto envolve negócio, e a disrupção do negócio envolve perdas financeiras e, portanto, eu diria que o top management no privado está completamente awareness sobre isto e, portanto, está focus no que é a cibersegurança e versus o risco. Na administração pública está no caminho, diria que 2 passos atrás.
No que diz respeito à questão que tem a ver exatamente com a gestão da administração pública, com a sensibilização da administração pública, com um conjunto de situações que têm existido, novas como a inteligência artificial, por exemplo, é um tema que está na ordem do dia e, portanto, e que há discussões, inclusive nos Estados Unidos, que têm a ver até com os deepfakes, sendo que em Portugal há um olhar para este tipo de novos riscos e que ao que vai acontecer como aconteceu na internet, e que já tínhamos esse exemplo, em que vão aparecer os deepfakes, vão aparecer as empresas a correrem riscos desnecessários. Há um olhar mais atento ou nem por isso? Olha, eu diria que há um olhar atento a esse, até porque estamos numa fase em que tudo é viral e, portanto, facilmente as palavras espalham-se pela internet e chegam-se de alguma forma a todos nós, quer queremos, quer não, às vezes. A minha experiência diz-me que ninguém se vai precaver verdadeiramente para esses riscos, meramente vão reagir após haver um incidente, um caso, e não tinha algum impacto, ou no setor, ou no ecossistema, ou nos mídias, e depois, por sua vez, há uma reação direta sobre os mindsets do top management. Eu não acredito, isso é a minha experiência a falar, posso estar enganado, não acredito que alguém se vá precaver preventivamente para quando algo acontecer. No que toca à regulamentação, que se tem falado a nível europeu, Portugal tem sido um bom cumpridor no que toca a fazer cumprir ou a integrar a regulamentação europeia? Sente que não tem havido atrasos, que não tem havido... vamos um bocadinho à boleia ou também criamos algumas coisas? Não criamos, vamos sempre à boleia. Eu claramente acho que vamos à boleia, portanto, acho que Portugal é permeável àquilo que é desenvolvido em termos normativos, leis, obrigações ao nível da Comunidade Europeia e os ecossistemas ou setores onde cada empresa atua, porque às vezes é muito comum a organização ter que estar obrigada a cumprir um conjunto de normativos e obrigações pela geografia onde está, Portugal, União Europeia, mas também porque o setor depois esmaga com outros normativos por cima disso. É um automóvel, aeronáutico, banca, oil and gas, que vem com outros normativos por cima disso. Hoje o tema da cibersegurança é completamente transversal, não só à geografia como ao setor. Portanto, às vezes temos de trabalhar em vários layers e vários prismas do que é as obrigações. Portugal, a nosso entender, responde adequadamente face à nossa dimensão. Falando da Visionware, estamos perto dos 20 anos de empresa, não é? E aqui em abril, semanas antes do 25 de abril, foi um conjunto de acontecimentos extraordinário, porque foram os resultados positivos que demonstraram, a abertura dos escritórios em Cabo Verde, a visita do Primeiro-Ministro nesses escritórios. Imagino que deve ter sido uma semana extraordinária para si. A que é que se deve este êxito? Basicamente, estes resultados financeiros, o crescimento da empresa, a que é que se deve? Portanto, sim, foi realmente uma semana fora de lugar, no mínimo, portanto, correu muito bem. Nós realmente tivemos muito bons resultados este ano. O facto de termos aberto também escritórios em Cabo Verde, após 15 anos de presença em Cabo Verde, também um bocadinho de modo de retribuição daquilo que Cabo Verde nos deu. Nós também apostámos muito na questão de tech, também muito alinhada com a estratégia do governo, na questão da modernização digital. Portanto, nós também investimos em Cabo Verde, que há uma operação, nomeadamente num dos meus projetos que eles têm ao nível do hub tecnológico que eles vão criar no Tech Park. E, portanto, nós estamos lá com a primeira empresa portuguesa, com um escritório grande, com boa dimensão, visibilidade, e depois, nem por cima, ter o privilégio de ser inaugurado com a presença do nosso Primeiro-Ministro. Acho que foi realmente a cereja no topo do bolo, portanto, 5 estrelas, não podia ser uma semana melhor que isto. O que é que serve os nossos resultados de sucesso? Vamos lá ver. Eu diria que muita resiliência. Acho que fomos inovadores e pioneiros numa fase inicial. Portanto, em 2005 ninguém iria criar uma empresa de cibersegurança numa fase de crise, em que a cibersegurança não era um tema sexy, não estava na agenda de ninguém conhecia muito bem o que era a cibersegurança. Nós tivemos essa vontade de criar algo nesta área, pequenino, mas criámos. Acho que também arriscámos. Havia aqui alguma dose de loucura no meio de criar uma empresa de nicho de mercado numa altura que não era propícia a grandes aventuras empresariais, e depois foi a resiliência e o facto de sermos altamente especializados. Nós nunca tivemos a tendência de fazer algo que não sabíamos fazer. Focámos só em segurança. Só iríamos focar-nos na segurança e nada mais faríamos. Portanto, houve vários temas sexys que ocorreram nos últimos 20 anos no âmbito dos sistemas de informação ou técnicos de informação. Nós nunca enverdámos por dispersar a nossa atividade, sempre focando na cibersegurança, e quando chegou o nosso momento estávamos cá.
E, portanto, quando realmente isto se tornou uma obrigação, algo que estava na agenda de todos e que era altamente mediático, que nós queríamos, nós éramos a referência. Estavam cá preparados. Estávamos muito preparados, porque tínhamos já 15 anos de caminho. Cabo Verde. Porquê Cabo Verde e o que é que fazem, de facto, os escritórios de Cabo Verde? É uma pergunta que me fazem regularmente. Porquê Cabo Verde? Nós aterramos em Cabo Verde, primeira casa. Nós ganhamos um mega concurso internacional junto do Banco Mundial de Investimento via Washington, para o Banco Central de Cabo Verde, em que nós auditámos e desenhámos todo o modelo de segurança do Banco Central em 2007, portanto há muitos anos atrás, e quando andámos por ela percebemos que, e na altura havia o tema de Angola, em que Angola era o Eldorado da altura, nós quando chegamos a Cabo Verde tomamos uma decisão muito importante para nós, foi dizer, não, isto realmente tem mercado, tem uma democracia muito estável, um governo muito orientado à Europa, a Portugal e à modernização, a banca, que é o nosso setor de conforto, está bem implementada, nomeadamente com bancos portugueses, portanto, daí nós saltarmos rapidamente para ter grande parte do setor bancário e seguradores foi um salto, depois daí passámos a ter todo o mercado no que envolve ciência de informação e é a aposta dos 15 anos. Porquê Cabo Verde, já agora, para perceberem? Mas tem, ao nível de recursos humanos, tem pessoas muito bem informadas em termos de tecnologias de informação, tem um governo altamente alinhado com tudo que é tech, portanto, e isso para nós é importantíssimo. E depois tem uma coisa muito importante, eles seguem-se pelos normativos e exigências europeus. Tudo que fazemos em Portugal, a nível do mais exigente de cibersegurança, normativos, técnicos, nós implementamos ipsis verbis o mesmo em Cabo Verde, com a mesma permeabilidade. Muito bem, Bruno, muito obrigado. Ia-lhe fazer uma última pergunta que tem a ver com o futuro. Quais são as suas perspectivas? O que é que Visionware, como é que vê a Visionware daqui a 10 anos? Que é impossível, se calhar, fazer essa... Mas, o seu caminho estratégico é crescer, como é óbvio, para que lado? Portugal, Cabo Verde, há uma aspiração mais global? Não? Vamos ver, nós sempre tivemos, sempre desde o início da Visionware, nós sempre tivemos mercado internacional. Nós sempre julgámos, e bem, e ainda bem que fizemos, nós sempre desde 2005, 2006, começámos imediatamente uma abordagem à Comissão Europeia para projetos internacionais. Portanto, nós sempre tivemos uma fatia considerável de mercado internacional. Portanto, isso sempre foi nosso mote. Se me perguntar, bem, quando é que vamos crescer daqui em diante? Há outras geografias interessantes, Médio Oriente, América Latina, em que nós temos interesse, África, PALOP, temos interesse em manter-nos e crescer, sem dúvida nenhuma. Cabo Verde será uma ponte interessante para tudo o que é mercado africano, sem dúvida nenhuma, com parceiros envolvidos, inclusive. Em termos de tecnologias, nós teremos de estar sempre em redor de 360 graus do que envolve a cibersegurança e, portanto, estaremos muito atentos a tudo o que vai acontecer, quer tecnologicamente em termos de inovação, quer em termos de novos normativos e obrigações legais que vão aparecer neste setor, nós vamos estar em cima disso para respondermos sempre aos nossos clientes na vertente tech e na vertente normativa. Bruno, muito obrigado. Foi o Bruno Castro, CEO da Visionware, e terminamos aqui este Coffee Break, lembrando-lhe que em rumos.pt pode ver toda a formação que a Rumos oferece.